Esse programa é uma produção independente. Todas as opiniões são de inteira responsabilidade dos profissionais envolvidos e entrevistados. Sou tua amiga bicicleta. Magrela, Camelo, Trator, Biciclade, Anacleta, Olívia Palito, Bicicleta. Se é assim que você chama a sua amiga bicicleta, você veio para o programa certo. BCCLTA, sou tua amiga bicicleta. Bicicleta na cultura. O uso da bicicleta no deslocamento de pessoas, contribuindo para o desenvolvimento de cidades mais humanas, seguras e amigáveis. Vem pedalar com a gente. Bicicleta na cultura. Seu estilo de vida. Apresentação José Carlos Armelin. Olá, esse é o Bicicleta na Cultura, o meu e o seu programa que fala principalmente a capacidade que você e sua bicicleta têm de transformar o mundo. Hoje nós temos um bate-papo, uma conversa, uma entrevista muito agradável com Robson Pacheco. Ele é mais conhecido como Pacheco. Ele nasceu em Porto Alegre e está em Santa Bárbara do Oeste há pelo menos 30 anos. Robson, obrigado por receber o Bicicleta na Cultura. Aqui eu agradeço também a todos os adeptos à bicicleta, né? Praticamente não precisa ser competidor, né? Todo mundo que pedala faz parte do nosso hobby, né? Alguns competem, gostam de competir, outros gostam apenas de pedalar, né? E o importante realmente é pedalar, é saúde, né? Isso é importante. Olha só, já começou com uma palavra super forte. Saúde, importante é pedalar. E hoje a gente escolheu aqui em Santa Bárbara do Oeste para essa entrevista um parque aqui, uma praça, né? Aqui no Residencial Furlan. O solzinho está maravilhoso, estamos com o nosso estúdio móvel, né? Que é a nossa bike aqui. Ô Pacheco, vou chamar você de Pacheco porque eu já conheço você há 20 anos e é só Pacheco mesmo. Sim, todo mundo conhece por esse sobrenome, né? Ô Pacheco, você tem uma longa história para ter aparecido aqui em Santa Bárbara do Oeste. Mas eu queria que você começasse lá em Porto Alegre. Quando que você começou a pedalar? Você tem lembrança? Como é que foi o seu primeiro contato com a bicicleta e essa sua experiência? Porque tem muita criança e muito aluno que ouve o nosso programa e ele quer escutar essa história de onde surge um atleta, de onde surge um amante da bicicleta. Então, volte para Porto Alegre lá em 1900 e bolinhas, né? Bom, voltando desde o princípio de tudo, né? Eu, quando bem pequenininho ainda em Porto Alegre, meus irmãos tinham bike, como eram tudo bicicletas na época, era o 28, eu não conseguia andar. Então, na verdade, eu já tinha amor pela bicicleta, eu só me satisfazia empurrar ela, estava bom para mim, eu não conseguia andar. E o interessante foi que eu aprendi andando no meio do quadro, como normalmente todo o pessoal de antigamente, pessoal que já tem 50 anos para cima aprenderam, né? E foi interessante. Aí quando comecei, eu jamais ia imaginar que ia me envolver, ia começar a competir, porque na verdade meu primeiro esporte mesmo de medalha foi corrida a pé. E na verdade não foi bicicleta, né? Mas como eu já corri umas provinhas, logo depois disso comecei a correr umas provinhas de bicicleta de passeio, aí eu vi que a bicicleta eu tinha mais facilidade, né, de chegar entre os 3 primeiros. Aí eu comecei a treinar direito, a me empolgar mais com os treinos, né? Eu comecei a mostrar resultados, mas os meus resultados em corridas foram muito rápido. Primeira prova que eu corri, eu já fiz um 8º, a segunda fiz um 4º, e eu lembro até hoje que o meu primeiro prêmio em Porto Alegre competindo foi uma caixa de refrigerante. Muito interessante isso aí. Ô Pacheco, deixa eu colocar um pouco de tempo nisso aí, porque você falou assim que seus irmãos tinham bicicleta 28 polegadas, né? Sim, então, sim. para quem não sabe, a 28 polegadas é a Philips,
é a barra forte, né? É. Então, quando o Pacheco falou assim que ele admirava a bicicleta, né? Porque ela era enorme para você, né? Quantos anos você tinha? Quando eu empurrava a bike, Isso. na verdade, nessa época eu tinha uns 5 anos. Então, 5 anos de idade. 5 E anos, logo ele né? percebeu que se ele passasse a perna perante aquele círculo da exatamente. barra forte, É. ele conseguiu pedalar. Então, você nunca teve uma bicicleta de 20 polegadas? Não, logo depois o meu pai me deu uma, né? Mas não era nem 20, era aqueles arinhos 16, ainda pneu maciço, não tinha nem câmera, né? Acho que E aí ali que eu comecei a andar, mas mesmo assim, meu pai comprou ela toda desmontada, ainda deixou guardada mais um ano, e eu naquela empolgação de querer andar, até que um dia ele pintou ela a pincel lá, montou tudo e eu fui andar. Mas foi uma empolgação tão grande que eu lembro disso até hoje. Então conta pra nós como é que foi essa empolgação. Que ele montou a bicicleta à noite, pintou ela à tarde, secou, montou à noite. Aí à noite eu fui andar e no outro dia, já de manhã, era 5 da manhã, eu já estava acordado andando. Clareando o dia, já eu estava lá andando. Já. Você nem dormiu nessa noite, né? Ah, nem dormi direito, empolgação. E na verdade, toda criança quando ganha um presente que ama, né, de verdade, acontece a ela, não dorme, né, à noite, né? O fato do seu pai ter pintado e montado ela, seu pai tinha alguma vertente já nessa parte da bicicleta? Não, aí é outra história muito interessante. Então, eu quero saber. O meu pai, ele, naquela empolgação de ver todos os filhos dele, que eram muitos, né, pedalando, ele não sabia andar e queria aprender, comprou uma bike para ele, mas nunca aprendeu. Uma vez estava todos nós andando, e lá onde a gente morava na rua de terra, né, ele saiu assim, numa descida, pouco íngreme, né? E aí montou na bicicleta, foi para um lado, foi para o outro, daqui um pouquinho nós olhamos para um lado, que deu, nosso pai sumiu, foi uma vez, estava caído no meio do mato. Não aprendeu a andar. Coitado, então ele era um incentivador, né? E quantos irmãos que você tinha e quantas bicicletas em casa? Nós éramos em 7 irmãos, e mais os meus cunhados também. Tinha em torno de umas 5 bicicletas, sempre lá em casa. E falar em 5 bicicletas nos anos 70, né? Era bastante. Né? Era bastante, né? Sim, sim. Uma família que tinha 5 bicicletas. E outra, naquela época também, e onde eu morava também, era muito difícil ter carro, né? Que era muito caro um carro para nosso custo de vida, nossa renda que a gente tinha naquela época, né? Então a maioria do pessoal se locomovia realmente de bicicleta. Né? Então a bicicleta era o veículo e você nasceu vendo elas. Sim. E você deu os seus primeiros passos com ela. Sim, exatamente. Ok, agora que eu entendi e o público também entendeu como é que veio essa sua primeira participação na bicicleta, né? Sim. Você falou que... E aí você... começou a crescer, ficar melhor para pedalar, e aí sim você foi nessa primeira competição que você ganhou o refrigerante. Então, conte aí, quantos anos você tinha quando você foi nessa competição? Já tinha 17 para 18, inclusive até antes dessa corrida ainda, bem antes, estava tendo um campeonatozinho lá, eu nem sabia que dava continuidade a esse campeonato. Aí, como eu tinha uma bicicleta até boa, razoável até, eu vendi para um amigo meu, então eu estava até pintando a bike, aí eu cheguei pro meu amigo e falei, vai ter uma corrida amanhã, eu vou usar o bike que eu vendi para você, eu vou usar para competir. Aí eu montei ela na correria, aí no outro dia eu larguei a corrida. E eu lembro até hoje, na primeira volta eu fui, sabe, deu a volta lá e eu não sabia nem o que era vácuo, nem o que era posicionamento, né? E eu fui para a ponta assim do pelotão, aí chegou lá na ponta, desmontou a bicicleta, caiu os pés de vela, um enroscou com o outro. Aí eu jurava que eu ia ganhar a corrida, mas não ia, porque na verdade existe o vácuo, né? Não sabia que era isso. Então você surpreendeu o pessoal nessa hora. Mas você estava com a bicicleta que você montou no último instante. Você não tinha as manhas de... Não tinha. De posicionamento, né, de vácuo, desse negócio tudo. Nem sabia que existia. E acabou caindo na prova. Não caí. Na verdade, a bicicleta desmontou-se, né? Caiu os pés de vela fora. Menos pior, né? Se a bicicleta pior, né? quebrou... E realmente ainda eu jurava que ia ganhar a corrida. Né? Não, porque eu estava na frente quando desmontou. Aquela história, né? E aí você teve que fui embora, arrumar a bicicleta depois, porque você já tinha vendido ela. Né? Para entregar para o rapaz. E eu não sabia que, naquela época, que aquele campeonato tinha continuidade. Então, depois daquilo ali, eu desisti. Fiquei mais quase um ano
não sabendo, depois conversando com o pessoal lá que eu descobri, eu não lembro se foi conversando, se foi através do noticiário lá, que eu descobri que aquele campeonato tinha continuidade. Foi onde eu comecei realmente a engrenar nele, foi onde eu comecei a competir. Mas já nessa outra prova aí que eu falei que eu corri, que eu fiz oitavo, eu ainda não sabia o que era vácuo. Aí o pessoal que falou para mim, pô, mas por que você fez aquela besteira? No final você pegou a ponta e levou. Aí eu fui descobrir o que era o vácuo, né? Aí foi um pessoal que já corria mais tempo, que era um rapaz lá que corria, que ganhou, ele falou para mim que ele era já filho de corredor, né? Então ele já sabia todos os esquemas de vácuo, de posicionamento. E aí eu perdi a corrida por isso. Você no começo era um estranho no ninho, né? Porque Sim. você não tinha ninguém para poder te explicar Não o que era. Tinha, praticamente era zero, nem meu pai não sabia nem pedalar, entendeu? Seu pai não sabia pedalar, seus irmãos só se deslocavam de bicicleta? Sim, só para serviço, né? Mas a sua força de vontade era enorme, né? Na verdade, eu não tinha nenhum irmão atleta, né? Além de não ser envolvido com ciclismo, não era atleta em coisa nenhuma, né? Entendeu? Ninguém tinha nenhuma tradição de atletismo, né? Não, nenhum. Mas a bicicleta te conquistou, né? Quem conquistou? Foi você que conquistou ela ou ela conquistou você? Acho que foi os dois, viu? Um olhou pro outro e falou, a gente se combina, vamos. E é um casamento. Vamos fazer a união. E é um casamento que dura aí quase 50 anos, né? Dura bastante, 55 anos já. 54 anos, né? Então você já tem essa convivência de bicicleta há 54 anos. Sim. Isso porque a gente não vai falar a sua idade, né? Porque a gente ouve muita gente falando, comecei a pedalar fazem 6 meses, faz um ano, e você só faz em 54 anos, né? Sim, exatamente. E eu nem sei se você faz ideia quantos 1000 quilômetros já pedalou na vida ou não? Ou é nem bom calcular? Olha, eu não sei não, mas se calcular, eu acho que das 54 anos, acho que já dei umas 2 voltas ao mundo. Não, muito mais, viu? Olha. Sim, porque olha... Posso arriscar um cálculo aqui de cabeça? Sim, pode ser. Olha, vamos dizer que você pedale modestamente por semana 100 quilômetros. Você já pedalou muito mais do que isso, né? Muito, nossa. Então, isso daria 1.200... desculpe, se é 100 km por semana, dá 400 por mês. Por ano vai dar 6.000. 10 anos, 60. 20 anos, 120 mil. 40 anos, 240 mil. Ou seja, você é um jovem de mais ou menos 300 mil quilômetros pedalado. Isso não é muito. Isso calculando 100 km por semana, né? Isso, mas eu sei que foi muito mais. Por isso que eu estou falando um número baixo aqui. Porque 100 km por semana é para quem anda 20 km por dia. É muito pouco, né? É muito pouco. Eu, na verdade, quando competia, quando treinava ciclismo praticamente de elite, não é profissional no Brasil, eu não sei por que razão, né? Eu fazia em média de 2.500 a 3.000 por mês, entendeu? Por mês, então isso por ano dava 30 mil quilômetros por mês. Isso aí praticamente eu fiquei durante uns 15 anos fazendo, 10 a 15 anos, agora você imagina, né? Então a gente vai passar para mais de 500 mil quilômetros. E uma volta completa na Terra dá mais ou menos 36 mil quilômetros. Então você já, na verdade, você quase foi e voltou na Lua pedalando. Já deu então uma volta na Terra. Várias voltas na Terra. Bom, mas aí você começou lá em Porto Alegre, ficar um pouco mais esperto nas corridas, participar delas, entender um pouco mais do assunto, né? Conviver ali no meio. E como é que foi? E você sabe que em todos esses intermeios de corrida de começo, tem uma prova até que me marcou muito. Foi uma das provas lá que eu estava ainda correndo que na época era a terceira categoria, muito antigamente era a terceira categoria, que era os iniciantes, né? Os estreantes, né? Depois vinha a segunda categoria e depois a primeira categoria, que era elite, né? Então teve uma dessas provas aí que eu acho que era a minha minha quarta prova. E eu cheguei para correr e cheguei atrasado, já tinha largado a corrida. Eu e um outro rapaz que era o meu rival, que nós sempre que chegava entre os 3 ali em provas, né? Aí o presidente da federação falou assim,
Aí depois ia ter uma prova, logo depois dessa terceira categoria, que era os estreantes, né? Era a minha quarta prova, hein? Minha quarta prova, assim que eu já estava, eu já estava treinando certinho para correr, né? Porque antes eu nem treinava, só pedalava. Aí era a minha quarta prova e tinha uma prova, ia ter uma prova lá que ia correr todas as categorias e ia correr a seleção gaúcha, né? E eu estava com uma Caloi 10 com pneu grosso e todo mundo com aqueles pneuzinho, pedaleira, preparado para correr, calção, entendeu? E eu estava de agasalho, sem pedaleira, a minha bicicleta tinha até protetor de quadro, protetor de corrente, entendeu? Aí o cara falou, bom, os que chegaram atrasados então pode largar junto. Ele falou, né, pode largar junto. Aí largou essa corrida. Que tinha a seleção gaúcha. A seleção gaúcha de ciclismo. Você acredita que eu fiz a fuga, eu e um outro rapaz da seleção gaúcha? Fizemos a fuga, largamos toda a seleção para trás, rapaz. Eu estava correndo a minha quarta prova da minha vida. Aí o que aconteceu? Um desconhecido, um pachequinho desconhecido. Aí o que aconteceu? O treinador da equipe mandou eu parar. Para, você está uma volta atrasado. Eu falei, eu não vou parar, só se o presidente mandar parar. Aí o presidente chegou e entrou, para, você está irregular. E eu naquela inexperiência peguei, enfiei o pezão, a mão no freio e saí arrastando o pneu. Não se faz isso jamais. Jamais. E você estava atrasado? Não estava. Você estava uma volta à frente, né? Na verdade eu já estava quase uma volta na frente. Mas como eles viram que era meio humilhação, né? Um cara Sim. com um bonézão desse tamanho, né? Um boné que todo mundo de capacete, eu nem capacete estava de boné, né? Entendeu? E correndo de agasalho e sem pedaleira e com pneu grossão. É como, praticamente hoje, é como tá correndo com uma barra forte numa elite. Sim, exatamente. E eu acho que quando acabou a corrida, que o treinador chamou os seus alunos, os seus competidores, deve ter sido uma conversa humilhante, né? E você se destacou e muita gente viu. E você foi chamado numa conversa de canto depois? Não, nessa época não. Nessa época não, porque esse meu treinador, inclusive esse rapaz que me tirou da corrida depois foi meu treinador, entendeu? E queria eu até como filho, mas naquele dia ele jurava que eu estava uma volta atrás, mas não era verdade. Primeiro ele alegava que eu estava uma volta atrás, depois dizia que eu estava drogado, que eu estava louco, que não sei o quê. Mas não importa. Do jeito que eu estivesse, era o meu preparo físico, entendeu? Ele tinha que, na época, chegar a chamar eu num canto e convidar eu para correr. Entendeu? Exatamente. E não fez isso. Ele tinha que tratar você como um atleta, uma espécie rara, né? Claro, que apareceu ali, que despontou e conduziu você, né? Eu até acho que na mentalidade dele, eu acho que ele sabia que eu tinha largado junto. Eu não sei por que ele... Então, agora imagine como ia ser difícil justificar para os patrocinadores aparecer um cara de quase chinelo, sim, uma Caloi 10. Na verdade, na época já existia sapatilha, eu estava de tênis, né? Eu sei que para você, até hoje, né, para você ter uma bicicleta de ponta para competir é muito caro, né? Hoje está pior ainda, né? Porque os dias de hoje as bicicletas aumentaram muito mesmo, muito. As bicicletas são muito boas. Antigamente o problema era preço e também era não tinha como conseguir, era tudo importado, né? Não tinha como. Viu? E conte para nós, apesar de toda essa atrapalhada, quando que você foi descoberto, que você começou a ser convidado? Porque eu sei que antes de você chegar aqui em Santa Bárbara para competir, você fez uma grande volta, você foi para o Rio de Janeiro, foi para outros locais, né? Eu tive, na verdade, eu comecei depois disso aí, né? A gente se acertou lá, eu comecei a correr num clube lá que tinha lá, que seria Grêmio Náutico União, né? E era por esse mesmo treinador que treinava a seleção gaúcha, né? Esse mesmo que me tirou da prova, né? E na época também a gente não ganhava nada, corria por amor mesmo, né? Na verdade não ganhava nem material para treinar, não ganhava correndo, não ganhava pneu, não ganhava nada. E eu tive muitos momentos que eu tinha que ir de carona para correr e eu corria com pneu normal e o pessoal tudo com pneu tubular, né? Eu com pneu normal e ainda largão, ainda não tinha nem como chegar bem, né? Então eu tive muita dificuldade de conseguir o material para competir realmente. Corri muitas vezes, cheguei até a ganhar corrida com material emprestado, com rodas emprestadas, né? Teve uma volta de Porto Alegre lá que eu ganhei porque
um amigo meu lá me emprestou um par de rodas lá com tubular, tudo novinho, que ele tinha montado e não tinha nem usado. Eu que estreiei a roda dele ainda com uma grande estreia, ganhei a volta de Porto Alegre. E para quem não conhece muito bem bicicleta de alta performance, as rodas fazem uma grande diferença. Tanto é que quando eu ganhei essa corrida, eu estava com uma Caloi 10, um Caloi 10 melhorada, que era uma Caloi 10, um quadro de Caloi 10, que na época se chamava Sportíssima, né? Era um quadro de Caloi 10, alguns materiais de alumínio, e a roda era uma roda boa, para uma roda de elite, né? de uma roda tubular com pneu tubular. Né? Então isso aí já aumentava muito o rendimento. Né? Porque a categoria que você corria era Speed, né? Até para a gente deixar esclarecido aqui que era mais no asfalto na época. Na verdade é muito interessante. Quando apareceu essas provas, essas competições, né? Não existia corrida de mountain bike. Eu acho que na verdade não existia nem mountain bike naquela época. Né? Não tinha. Existia a bicicleta de passeio e a bicicleta de corrida, né? Essas duas versões só. Até para o pessoal lembrar, né? O Vadi é um grande amigo seu, né? Um grande admirador. Eu sei que isso é recíproco também. Eu já tive a oportunidade de conversar com o Vadi. E o Vadi foi a pessoa que trouxe o mountain bike para Santa Bárbara do Oeste. E na entrevista eu me lembro muito bem que era final dos anos 89. E você estava competindo lá em Porto Alegre, final dos anos 70, né? Sim. Nos anos de 89, o Vadi trouxe o ciclismo. 89, né? Isso, 89. Quando o Vadi trouxe ciclismo para Santa Bárbara, em 89 eu estava competindo já na elite em São Paulo. Eu era até seleção brasileira, na verdade. Corria para Pirelli de São Paulo, né? Ótimo. Então, quando você saiu de Porto Alegre e começou a sua saga de viagens para alguns estados? Não, na verdade, quando eu corri em Porto Alegre ainda, nós tivemos uma participação, a primeira vez que saí do estado, foi correr uma prova em Santa Catarina. Aí todo mundo fala, comentário que todo mundo falava, nossa, você vai correr com o pessoal de São Paulo, é duro até de andar no pelotão, porque a média é muito alta, e realmente era ruim, entendeu? E nesse dia eu corri só por experiência, não consegui fazer nada, ainda no final da corrida nós corremos na Avenida Beira-Mar, em Floripa. Em Floripa. Sim, e depois subimos o Morro da Cruz. Quando chegou no Morro da Cruz, cheguei até a empurrar a bicicleta, pelo amor de Deus, morro muito duro, né? E a bicicleta não estava preparada com a relação de marcha para isso? Não, eu corria com uma na verdade eu corria com uma bicicleta que era uma bicicleta de passeio, né? Que era uma Sportíssima, uma Caloi 10, só com as rodas boas, né? Não era bicicleta específica para corrida mesmo, para uma primeira categoria, né? Para o pessoal entender essa prova lá em Floripa, quando você está na beira-mar, a Avenida Beira-Mar é super lisinha e é planinho. Só que quando você começa a subir o tal da Morro da Cruz, né? Ele tem mais ou menos, eu acho que são 350 metros de altura, só que é muito íngreme, né? Sim, você não pedala nem 1 quilômetro para ter esse ganho de elevação, é muito íngreme. E na época, não sei como está hoje, mas na época era a metade de paralelepípedo ainda para piorar a situação. Não, ainda é paralelepípedo. Não mudou ainda. Não, porque quando você chove, né, a água aumenta muito a velocidade e ele arranca asfalto, então tem que ser paralelepípedo. E o interessante é que lá eu já ganhei uma corrida lá. Ganhei um dos anos lá, que foi 1988, eu já corri pela Pirelli. Nós fomos lá em 13 e encaramos a equipe lá de 10 corredores e ganhamos a subida do Morro da Cruz, lá que se chama, né? E quando que aconteceu essa sua saída de Porto Alegre? Então, aí em outra equipe? Foi acontecer o seguinte, nós fomos correr uma Taça Brasil, isso lá pelos anos de 79, 80. Eu corri a prova chamava Taça Brasil, que era a prova realizada na USP. Se reunia todas as equipes de todo o Brasil. E nessa corrida aí, o que aconteceu, eu sem ter ao menos uma pista de velódromo para correr em Porto Alegre, eu consegui ser o destaque. Consegui me destacar nos 4.000 metros. E aí, nesse destaque dos 4.000 metros, não sei se houve erro, se foi verdade, que eu tinha até batido o recorde da pista, dos 4.000. Entendeu? E na época, o recente campeão pan-americano
Silvestre, Antônio Carlos Silvestre, ficou bravo até, falou que não era possível, um cara que nunca tinha nem treinado lá, nem nunca aparecido em provas desse tipo, bateu o recorde, né? E realmente eu não sei se... Porque depois, nas outras provas que eu larguei, eu não consegui chegar jamais naquele tempo. Mas o importante é que eu fui o destaque dos estreantes lá, né? E nesse ano, as equipes todas, eu lembro até hoje que todas as equipes, eu corria para uma equipe do Sul, todas as equipes me convidaram neste ano. Calói me convidou, Pirelli me convidou, o Palmeiras, o extinto Palmeiras me convidou, todas as equipes lá me convidou. Então, como na época eu estava terminando minha escola técnica em Porto Alegre, eu resolvi não ir. E aí uma equipe do Rio também me convidou, que seria a KPM, né? Eu resolvi não ir. E eu até fiquei muito interessado na equipe do Rio, né? Porque era um treinador que tinha um método bastante rigoroso de treinamento, que era um método russo, né? Eu me interessei muito. Aí eu falei, bom, se eu for para alguma equipe, o próximo ano eu vou para o Rio, entendeu? Aí o meu treinador falou que aquela equipe não tinha nem formado, não sei o quê. Aí um dia eu estava treinando em Porto Alegre, lá fazendo academia, aí eu vi que realmente a equipe tinha formado. Eu falei, tá bom, então o próximo ano, se me convidarem, eu vou para aquela equipe. E realmente, em 81 me convidaram e eu acabei indo para o Rio. E de lá, nunca mais voltei para Porto Alegre. Fiquei 5 anos correndo no Rio, fiz várias viagens, peguei várias seleções olímpicas, né? Já em 82 eu peguei a seleção olímpica, depois em 83 eu peguei também, 84 peguei, e só não consegui integrar a equipe porque eu tive quando eu inclusive eu sofri inclusive essa parte eu pulei, né? Que quando eu estava na primeira seletiva, que eu estava ainda em Porto Alegre, que eu ia pegar uma seleção, eu tive um acidente muito feio lá. Eu estava até na época servindo o exército e eu estava treinando à noite para me preparar para a seletiva, né, a seleção. E foi quando eu fui atropelado e tive um acidente muito feio que me deixou eu bastante fora tanto da seletiva quanto do ciclismo, né? Que eu fiquei uma semana em coma, teve fratura de crânio, tudo, ninguém achava que eu ia voltar jamais a correr. E no mesmo ano eu voltei a correr. Quando eu estava ainda voltando a me preparar, né, voltando a correr, né, a treinar, tive um outro segundo acidente, 3 meses depois desse primeiro, quebrei a clavícula. Tive que operar a clavícula, mas mesmo assim não desisti. Toda a minha família dizia para mim, inclusive minha mãe, para com isso, você vai se matar, para com isso. Mas eu não desisti. Voltei a treinar, voltei a correr, entendeu? E depois disso aí é que eu fui sair do Rio Grande do Sul, né? Isso, olha, a gente vai sair do Rio Grande do Sul na nossa conversa. Tá muito lá, né? E eu preciso dizer o seguinte, olha, quando a conversa é boa, a gente faz mais do que um programa. Então, o programa de hoje, caros ouvintes, ele está chegando ao fim. Mas você se liga que na próxima semana a gente conversa a partir do Rio de Janeiro. Mas antes da gente encerrar esse programa que a gente já começa logo em seguida, explica para o pessoal o que é um velódromo e se aquele que você competiu em Porto Alegre, ele era de madeira. Como é que era o velódromo? Porque muita gente não sabe o que é um velódromo. Não, na verdade, o único velódromo que teve em Porto Alegre foi bem no final da minha saída de Porto Alegre em 81, que eles fizeram, foi um velódromo feito a chute, assim, sabe? Que ele tinha um S no meio, que o velódromo não tem S, né? O velódromo, na verdade, é um circuito assim, que tem uma reta, uma curva e uma reta, né? E na verdade, ele tem que ter 333 metros, e em 3 voltas tem que dar 1 quilômetro, né? E na verdade esse aí eu não lembro nem quantos metros tinha, só sei que ele já quebrava todo mundo, que ele tinha um S no meio da reta, entendeu? Ou seja, você não esse velódromo do Rio Grande do Sul, mas o velódromo que eu bati o recorde em 1980 era da USP, que não tinha 333, mas tinha 225, parece. Tinha que dar 4 voltas para dar 1 quilômetro.
entendeu? Esse aí eu bati o recorde lá dos 4.000 metros. Que até hoje existe velódromo na USP. E esse era de piso de madeira e o local era coberto? Não, na verdade eu nunca corri em velódromo coberto e piso de madeira. Esse era tipo piso, aquele piso queimado, né? Aquele cimento. Concreto, né? Cimento queimado, né? E era cimento, mas de velódromo de madeira eu nunca cheguei a competir, não. Tá ótimo. Então, a gente encerra o programa de hoje e se liga aí, semana que vem nós vamos conversar de novo, continuar nossa conversa, a parte 2, com o Pacheco. Sim, na verdade, quando eu fui pro Rio, depois para São Paulo, eu vou contar as histórias dos recordes que eu bati, né, e tal, né. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo esse programa pelo nosso podcast? Acesse www.radiowebdom.com. Quer nos enviar um e-mail? Anota aí, radiowebdom@gmail.com. O Bicicleta na Cultura tem apoio total da Rádio Webdom, pauta, produção e apresentação, eu, José Carlos Armelin, edição de áudio, Heraldo Vaz, e direção-geral do programa, a jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom BCCLTA, sou tua amiga bicicleta. Bicicleta na Cultura. O uso da bicicleta no deslocamento de pessoas, contribuindo para o desenvolvimento de cidades mais humanas, seguras e amigáveis. Apresentação José Carlos Armelin.